Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2. As crianças estão liberadas para o culto na sala. Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Efésios 2, 1 a 10. Amém, irmãos? Todos acharam? Vamos ler então a palavra de Deus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nosso Deus, nós estamos mais uma vez diante da sua presença e reconhecemos, Senhor, nossa total dependência do Senhor. Reconheço minha total dependência para expor a sua palavra, e por mais que eu me esforce, Senhor, eu nunca conseguiria exaurir, falar suficientemente da grandeza da tua graça. Nenhum homem pode, Senhor, cumprir perfeitamente essa tarefa. Mas eu peço que o Senhor me dê graça nessa noite, para que ao menos a tua palavra seja compreensiva ao teu povo, edificante aos seus filhos, e para que alcance, Deus, aqueles que se encontram ainda mortos em ofensas e pecados. A graça do Senhor superabunde em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no primeiro capítulo dessa carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo ensinou àqueles irmãos e extensivamente a nós sobre a salvação dos pecadores do ponto de vista do plano eterno de Deus. Ele demonstrou como a Santa Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ainda na eternidade, trabalhou juntamente para a nossa salvação. O Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando a obra da redenção. Em seguida, Paulo concluiu o capítulo 1 fazendo uma oração. Ele orou para que os crentes de fato pudessem compreender, entender a grandeza da obra que Deus havia realizado por eles. E ao chegarmos aqui no capítulo 2, essa passagem que lemos, do verso 1 ao verso 10, Paulo muda o foco da eternidade para o tempo, e ele nos mostra como esse plano eterno de Deus de salvar pecadores se torna uma realidade histórica e concreta em nossa vida, como isso de fato passa a fazer parte da nossa vida. O objetivo de Paulo nessa passagem, irmãos, é exaltar a graça de Deus. É nos ensinar que a graça de Deus é o único meio possível e eficaz pelo qual pecadores podem
ser salvos. E há três verdades básicas que o apóstolo Paulo nos ensina aqui sobre a graça de Deus. Primeiro, ele vai nos ensinar sobre a necessidade da graça, do verso 1 ao verso 3. Em segundo, ele vai nos ensinar sobre a aplicação da graça, dos versos 4 ao verso 6. E, por fim, sobre o propósito, ou sobre os resultados da graça, do verso 7 ao verso 10. Então, vamos começando aí com o primeiro ponto, a necessidade da graça. Veja como ele coloca nos versos 1 a 3 o fato de que todos os homens são necessitados da graça de Deus. Ele diz: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também." Nesses três primeiros versículos, irmãos, o apóstolo Paulo descreve aqui as características daqueles que vivem sem Cristo nesse mundo. E a primeira característica dos que vivem sem Cristo nesse mundo, Paulo vai dizer, é que eles estão mortos. Ele começa o verso 1 dizendo: "E vos vivificou, estando vós mortos." Essa morte da qual Paulo se refere aqui é a morte espiritual. É a separação de Deus. Significa que o homem sem Cristo, ele está numa condição em que ele não pode e nem deseja buscar a Deus e ter comunhão com Ele. Ele está morto. Ele está morto espiritualmente, nessa condição de morte espiritual. Esse homem está completamente culpado e condenado diante de Deus. Veja que a figura que o apóstolo Paulo usa aqui é a figura de um defunto. Eu creio que todos nós aqui, ou pelo menos a maioria, já participou de um velório, de um sepultamento. E vocês talvez já devem ter presenciado, principalmente em sepultamento de pessoas que não servem a Deus, que não têm esperança da ressurreição, aquele momento onde a pessoa está descendo ali 7 palmos de terra, e o seu familiar ou um amigo muito próximo, pai, filho, esposa, se desespera, começa a chorar compulsivamente, gritar, chorar diante do defunto, quer ali agarrar o caixão, não me deixa, não posso ficar sem você. A pessoa entra em desespero. Mas por mais que ela se desespere, por mais que ela grite com o defunto, por mais que ela derrame lágrimas sobre o defunto, nada acontece, porque ele está morto, ele é um defunto. Ele não pode ouvir, ele não pode ver, ele não pode sentir, ele não pode reagir porque ele está morto. E o que Paulo está nos dizendo aqui é justamente isso, que todos aqueles que estão vivendo nesse mundo sem Cristo estão mortos e não podem e não desejam buscar a Deus e ter comunhão com Ele. Ele continua dizendo a causa dessa morte. Ele diz que a causa dessa morte são as ofensas e os pecados cometidos contra Deus, estando vós mortos em ofensas e pecados. A palavra ofensas aqui vem de uma palavra grega parapitoma. E ela descreve aqueles pecados externos e repulsivos, aqueles pecados que são facilmente percebidos por qualquer pessoa. A mentira, o roubo, o adultério, a pedofilia, o assassinato, o aborto, esses pecados terríveis que qualquer pessoa pode perceber e abominar isso. E a palavra pecados vem da palavra grega hamartia, hamartiai, que está no plural aqui, que abrange também os pecados internos, os pecados de foro íntimo, as inclinações pecaminosas do coração do homem, a amargura, o ciúme, a cobiça, a inveja, o ódio e tantos outros pecados. São pecados de foro íntimo. Pecados que nós cometemos e muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não percebem, não se dão conta. Mas devemos nos lembrar que tais pecados estão patentes, claros e evidentes aos olhos de Deus em todo o tempo. E eles são igualmente abomináveis a Ele.
Agora, quando Paulo utiliza aqui essas duas palavras, ofensas e pecados, para descrever os pecados externos e internos do homem, ele não está meramente fazendo uma distinção entre eles, como se um fosse pior do que o outro. Não é a ideia de Paulo aqui. A intenção do apóstolo Paulo é nos mostrar a extensão, a abrangência, a totalidade da pecaminosidade humana. É nos mostrar que o homem sem Cristo está morto e totalmente contaminado pelo pecado. Ele está contaminado de tal maneira que as suas inclinações, os seus pensamentos, as suas motivações, as suas ações, as suas omissões, aquilo que ele faz ou aquilo que ele deixa de fazer, estão trabalhando juntamente contra Deus, contra a vontade de Deus. O homem sem Cristo, irmãos, está morto em ofensas e pecados e ele necessita desesperadamente da graça salvadora de Deus. Essa é a primeira característica dele, ele está morto. Outra característica que o apóstolo Paulo nos dá aqui é que o homem sem Cristo, ele é um escravo. Ele é escravo do mundo, ele é escravo do diabo e ele é escravo da carne. Ele começa o verso 2 aí dizendo primeiro que ele é escravo do mundo. Olha aí, ele diz, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. A palavra mundo no Novo Testamento, ela pode ser entendida como o mundo físico, o sol, a lua, as estrelas, os mares, é o mundo físico. Ela pode ser entendida como pessoas, João 3,16, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mundo aqui é uma referência às pessoas que vivem nesse mundo. E ela pode ser entendida também como um sistema cujas leis são contrárias às leis de Deus. É o que João expressa em sua primeira epístola, 1 João 2, versos 15 a 17, quando ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É esse tipo de mundo a que Paulo e João se referem. É esse sistema cujas ideias e conceitos, cujas crenças e valores são contrárias às ideias, conceitos, crenças e valores do reino de Deus. São opostas ao que Deus estabeleceu. Paulo ensina que aqueles que estão sem Cristo são escravos desse sistema. E, portanto, eles estão vivendo em desobediência e rebelião contra Deus. Eles são escravos do mundo e eles não podem obedecer à lei de Deus. Mas eles são também escravos do diabo. Está aí o verso, ainda no verso 2, na parte B, ele diz, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Ele continua, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O príncipe das potestades do ar, irmãos, é o diabo. O que Paulo está ensinando aqui é que todos que estão sem Cristo, todos que não foram alcançados pela graça de Deus, todos que não tiveram a sua vida transformada pelo Santo Evangelho e foram lavados pelo sangue de Cristo, são escravos do diabo. Agora, geralmente, quando nós pensamos em pessoas escravizadas pelo diabo, o que nos vem à mente é uma pessoa possessa. Não é verdade? Uma pessoa endemoniada. A gente pensa em pessoas virando os olhos, falando de modo estranho, com a voz esquisita, grossa, pessoas agressivas, ou pessoas fazendo mal a si mesmas. Geralmente é a ideia que nós temos. Mas o ensino de Paulo aqui não é esse. O ensino de Paulo aqui é que todos os que estão sem Cristo estão escravizados pelo diabo. Absolutamente todas as pessoas. E isso é terrível, irmãos. Assim como os cristãos são influenciados e guiados pelo Espírito Santo
aqueles que estão sem Cristo nesse mundo, eles sofrem, estão debaixo da influência do espírito do diabo. É o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, naqueles que não estão em obediência à lei de Deus. O diabo influencia, o diabo engana, o diabo cega os que estão mortos espiritualmente, para que eles não recebam a luz do Evangelho e assim continuem permanecendo escravizados e vivendo segundo a sua vontade, segundo a vontade do diabo. São escravos do mundo, são escravos do diabo, e em terceiro, Paulo diz que eles são também escravos da carne. Está no verso 3, ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. A palavra carne aqui, ela não é uma referência ao corpo físico, não é essa carne aqui que a gente pode apalpar. A palavra carne aqui significa a nossa natureza pecaminosa, nossa natureza manchada, corrompida pelo pecado, em decorrência da queda. Quando o primeiro casal, Adão e Eva, pecou no Éden, desobedeceu a Deus no Éden, toda a humanidade se tornou culpada diante de Deus. Entrou num estado que chamamos de depravação total. E depravação total não significa que o homem não pode fazer absolutamente nada de bom. Você pode ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa. O próprio Jesus disse que nós, sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Depravação total significa que tudo quanto o homem faz está de alguma forma manchado pelo pecado. Seus pensamentos, suas ações, suas intenções estão manchadas pelo pecado. Como disse Robert McCheyne, até mesmo as nossas lágrimas de arrependimento estão manchadas pelo pecado. Irmãos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos dão testemunho abundante de que o homem sem Cristo, o homem que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ele é escravo da carne, é escravo da sua natureza pecaminosa. Gênesis 6, versículo 5, diz, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Jeremias 17, 9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem conhece o próprio coração? Ele é enganoso mais do que todas as coisas e ele é perverso. Ele ama a perversidade. Efésios 2:3, que é o texto que estamos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Assim vivem, irmãos, aqueles que estão sem Cristo nesse mundo. Eles são escravos da carne e vivem fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E eu pergunto, que desejos pode haver em uma natureza escravizada pelo pecado? Que pensamentos pode haver em uma mente escravizada pelo pecado? Jesus, nosso Senhor, Ele responde isso em Marcos 7, versículos 21 a 23. Ele diz, porque do interior do coração dos homens fluem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a dissolução, a avareza, as maldades, o engano, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Esta, irmãos, é a condição do homem que vive sem Cristo. O seu coração é intensamente má, continuamente. E ele está inclinado à maldade e fugindo continuamente da presença de Deus. E o resultado disso, Paulo diz no final do versículo 3, que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também.
Veja, irmãos, o resultado de estar morto em ofensas e pecados, sendo escravo da carne do diabo e do mundo, em inimizade contra Deus, é que tal pessoa está debaixo da ira de Deus. Paulo diz que ele é um filho da ira. Muitas vezes nós vemos pessoas falar, mas fulano também é filho de Deus. Nem todo mundo, irmãos, é filho de Deus. Cada homem na face da terra foi criado por Deus e é uma criatura de Deus. Mas somente aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo podem dizer que são filhos de Deus. Os outros que estão sem Cristo, a Bíblia diz, esses são filhos da ira. Eles estão debaixo da ira de Deus. Essa é a condição miserável em que os homens se encontram e em que nós aqui outrora nos encontrávamos. Todos nós aqui devemos dar graças a Deus, todos nós que fomos alcançados pelo sangue de Cristo, porque outrora nós estávamos mortos e nós éramos também, Paulo diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, nós também éramos filhos da ira. Mas Paulo não nos deixa na escuridão, ele não nos deixa na miséria, ele não nos deixa na perdição. Ele vai nos falar agora sobre a aplicação da graça. Olha comigo aí do verso 4 ao verso 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja a maravilha disso, irmãos. Ele começa com duas palavrinhas aqui maravilhosas. Ele diz, mas Deus. Essas duas palavras são as palavras mais profundas, talvez as mais importantes desse texto. Essas duas palavras, mas Deus, elas mostram a transição da morte para a vida. Elas mostram a transição da ira para a misericórdia. De filhos da ira para filhos de Deus. Nós estávamos, irmãos, mortos, em rebelião contra Deus, escravizados. Éramos filhos da ira, mas Deus fez algo ao nosso respeito. Não fomos nós que corremos para Deus, foi Ele que correu ao nosso encontro, como aquele pai correu ao encontro do seu filho e fez algo ao nosso respeito. Ele mudou a nossa história. E o que foi que Deus fez por nós? Primeiro, Paulo diz que Ele nos deu vida. Ele diz no verso 5 que estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. O nosso estado era de morte espiritual. Nós não podíamos ouvir a Deus. Nós nem queríamos ouvir a Deus. Nós não podíamos e nem queríamos obedecer a Deus. Não podíamos e nem queríamos amar a Deus e ter comunhão com Ele. Nós corríamos de Deus, mas Deus veio ao nosso encontro e agora nós podemos ouvir a sua voz. Nós podemos obedecer a sua palavra. Nós podemos amar o nosso Deus, porque Ele transformou o nosso ser. Ele nos deu uma nova natureza em Cristo Jesus. Mas mais do que isso, Ele também nos ressuscitou. Ele diz no verso 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Essa ressurreição aqui, irmãos, não é a ressurreição escatológica final, quando Cristo virá e os mortos ressuscitarão para estar ao encontro com Ele. Essa ressurreição aqui é a nossa ressurreição espiritual. É o resultado de recebermos vida da parte de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Romanos 4, 25 diz que Cristo por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E porque Ele ressuscitou, nós podemos também ter esperança da ressurreição. No momento em que nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus Cristo para a nossa salvação, nós passamos da morte para a vida, nós recebemos vida e somos ressuscitados por Cristo, juntamente com Ele. Ele nos tirou do estado de morte espiritual. E em terceiro, Ele também nos exaltou. O verso 6, ele continua dizendo,
que Ele nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos exaltou, Ele nos colocou no mais alto nível. Agora, essa exaltação aqui não é aquela exaltação antropocêntrica que nós vemos por aí. Não é aquela exaltação onde o homem está ali no centro de tudo, aquela exaltação que tem sabor de mel, né? Não é aquela exaltação onde Deus coloca as pessoas na plateia e você no palco para que elas vejam a luz brilhando em você. Isso não é bíblico, isso é diabólico. Essa exaltação aqui é a nossa posição em Cristo Jesus. O nosso status em Cristo Jesus. A nossa posição sem Cristo era de perdição. Nós estávamos determinados por Adão. Nós éramos identificados com Adão. Nós vivíamos no mais profundo abismo, no mais profundo inferno. Totalmente perdidos. Mas Deus nos exaltou ao nos dar vida, nos ressuscitou da morte espiritual e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós sempre costumamos dizer que Cristo está presente entre nós. E essa é uma grande verdade. Mas também é uma grande verdade, irmãos, que nós estamos presentes com Cristo. Que nós estamos assentados nos lugares celestiais. A nossa vida está guardada, está segura nele, porque Ele nos exaltou. Ele fez tudo isso sozinho na cruz do Calvário. Quando Cristo se assenta à destra de Deus, à destra do Pai, isso significa que a sua obra já está concluída, já está completa, a vitória já está conquistada. E quando nós cremos em Jesus, recebemos vida, somos ressuscitados e nos assentamos com Ele nos lugares celestiais, isso significa que nós também já estamos com a nossa vitória garantida, porque nós estamos guardados em Cristo Jesus. Cristo nos exaltou e devemos render glória a Ele por isso. Agora, irmãos, por que Deus fez isso por nós? O que foi que Deus viu em nós para agir para conosco com tamanha bondade, com tamanha graça, com tão grande amor? Que bondade Ele viu em nós? O que foi que Ele viu em nós que atraiu o coração dEle? Absolutamente nada, irmãos. Paulo vai listar aqui as razões pelas quais Deus fez isso por nós. E nenhuma delas tem a ver conosco. Exceto pelo fato de que nós estávamos perdidos em pecados. Ele diz que Deus fez isso por nós por causa da sua misericórdia, está no verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. A misericórdia, irmãos, é Deus não nos dar o que nós merecemos. O que é que nós merecíamos? Como pecadores em rebeldia contra Deus, nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos o inferno. Nós merecíamos passar a eternidade distante de Deus num lago de fogo. Isso é o que a Bíblia diz que nós merecíamos. Todavia, Deus inclinou o seu coração na nossa miséria e não nos deu o que nós merecíamos. Paulo vai além e diz que Deus fez isso por causa do seu amor. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O amor de Deus, irmãos, é a sua motivação em tudo quanto Ele faz em favor dos pecadores. Tudo o que Deus faz é guiado, é dirigido pelo seu amor. E mais uma vez, Ele nos amou sem que visse nada de bom em nós. Ele nos amou quando estávamos ainda mortos em nossas ofensas e pecados, e éramos inimigos dele. Ele nos amou, não porque nós amamos a Ele, pelo contrário, a Bíblia diz que nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou, porque é da essência dele amar, porque Ele é amor. Ele nos amou porque aprouve a Ele salvar pecadores e levá-los ao céu, por isso Ele nos amou. O amor de Deus, irmãos, é um amor inesgotável,
indizível, nós não conseguimos colocar em palavra. Ele nos amou na eternidade, Ele nos ama no presente e Ele continuará nos amando para todo o sempre, pelos séculos dos séculos, porque Ele é amor. Ele também fez isso por causa da sua graça. A parte B do verso 5 diz, pela graça sois salvos. E nos versos 8 e 9, Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É por graça que nós fomos alcançados e arrancados do mais profundo abismo, irmãos. Enquanto que a misericórdia é Deus não nos dar aquilo que nós merecemos, a graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos ser amados por Deus. Nós não merecemos nem uma fagulha da bondade de Deus, porque nós éramos rebeldes. E ainda crentes, nós continuamos muitas vezes sendo rebeldes, imerecedores. Mas Deus, por sua graça, a despejou sobre nós. Deus superabundou em graça sobre os nossos pecados. Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. A graça, irmãos, é a fonte da nossa salvação. A fé é o meio pelo qual recebemos essa tão grande salvação. É o meio pelo qual nos apropriamos dela. Agora veja como Paulo enfatiza aqui a graça de Deus. No verso 8, ele poderia simplesmente ter dito, pela graça sois salvos por meio da fé. E nós já saberíamos que não vem de nós, que não é por causa do que somos ou do que fazemos. Mas olha como Paulo coloca, ele diz, pela graça sois salvos, é graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, ou seja, é graça. Não vem das obras, é graça, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, no verso 10, é graça. Criados em Cristo Jesus, é graça. Nada vem de nós, irmãos. É tudo por meio da graça de Deus. A graça é essa fonte da nossa salvação. E a nossa mão, a nossa fé é essa mão que estende para recebê-la. A nossa fé é como a mão de um mendigo que se estende para receber as riquezas de um rei. O mendigo não merece, mas o rei bondosamente, graciosamente dá. Assim é a nossa salvação. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Agora veja que Paulo, ele usa uma linguagem aqui altamente expansiva, ele é exagerado quando ele quer nos mostrar o que Deus fez por nós. Ele não diz simplesmente que Deus foi misericordioso, ele fala sobre que Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele não diz apenas que foi pelo amor de Deus que nós fomos salvos, ele diz que foi pelo muito amor com que Deus nos amou. Ele não diz apenas que foi por causa da graça de Deus, ele fala sobre as abundantes riquezas da sua graça para conosco em Cristo Jesus. Ele está sendo expansivo para nós entendermos a bondade, o amor, a graça, a riqueza de Deus para conosco. Ele usa uma linguagem expansiva e ele faz também um acúmulo de palavras. As palavras misericórdia, amor, graça, benignidade, dom de Deus, olha quantas palavras Paulo utiliza aqui. Essas palavras, elas estão entrelaçadas, elas têm suas nuances, seus significados diferentes, mas elas não vivem separadas umas das outras. Paulo está fazendo aqui esse amontoado de palavras para tentar descrever adequadamente a realidade do Evangelho, a realidade da graça abundante de Deus que salva os mais terríveis pecadores. Nós estávamos perdidos, irmãos. Não havia nada em nós agradando a Deus, mas aprove a Deus nos amar e nos alcançar pela sua graça. E por fim, nós temos aí o propósito ou os resultados da graça. E o resultado, ou o propósito pelo qual Deus nos alcançou pela sua graça, é a própria glória de Deus. Deus fez isso para que Ele seja glorificado na nossa salvação. Paulo coloca
duas razões aqui pelos quais Deus nos alcançou pela sua graça. Primeiro, pela obra que Ele fez em nós, através da sua graça, Ele vai ser glorificado, está no verso 7, para mostrar, olha só o propósito, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ao nos salvar por sua graça, Deus manifesta o seu próprio caráter. Seu caráter amoroso, seu caráter misericordioso, seu caráter santo, benigno, seu caráter gracioso que salva pecadores. E a revelação do caráter de Deus, irmãos, ela vai continuar sendo conhecida por toda a eternidade, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco. E a principal evidência da sua graça e bondade seremos nós. É para mostrar as abundantes riquezas da sua graça para conosco. Nós seremos a evidência principal da graça de Deus na eternidade, porque nós recebemos a vida em Cristo Jesus. A igreja, irmãos, finalmente livre do pecado, com seus corpos glorificados, irá glorificar a Deus pelos séculos dos séculos, por causa da sua graça que nos foi revelada em Cristo Jesus. E o segundo propósito, pelo qual sua graça nos alcançou, é que para que pelas obras que nós fazemos, para Ele, através da sua graça, Ele seja glorificado. Ele diz no verso 10, porque somos feitura sua, veja, por quê? A razão, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo conclui o círculo aqui. Primeiro ele demonstra que ninguém pode ser salvo por meio das obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aqui no verso 10, ele deixa claro também, que embora ninguém possa ser salvo por meio das obras, nenhum salvo pode viver sem praticar as boas obras. Ninguém pode ser salvo por meio das boas obras, mas se você é salvo, você necessariamente vai praticar as boas obras. Você foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que você andasse nela. 1 Coríntios 10:31 diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, note, são suas obras. Você está comendo, você está bebendo, você está fazendo qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. E o nosso próprio Senhor Jesus disse em Mateus 5,16, àqueles que foram alcançados pela graça de Deus, assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, e como resultado disso, o que acontece? E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É pelas nossas boas obras que nós vamos evidenciar que somos salvos, e nosso Pai que está nos céus será glorificado. Esse é o propósito pelo qual Deus nos salvou por sua graça, para que Ele seja glorificado na nossa salvação, enquanto nós nos alegramos nele. E para concluir, observe a total inversão que tem nesse texto. Nós estávamos mortos, agora nós temos vida. Nós éramos escravos do mundo do diabo e da carne. Ele nos libertou e nos acolheu como filhos na sua família. Nós estávamos condenados e Ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós éramos filhos da ira, agora temos paz com Deus e desfrutamos do seu infinito amor. Nós vivíamos em ofensas e pecados contra Deus, agora, como salvos pela graça, nós vivemos nas boas práticas que glorificam o nome do nosso Deus. E tudo isso, irmãos, só é possível por meio de Jesus Cristo. Ele diz no verso 5 que Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Ele diz no verso 6 que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo. Ainda no verso 6 Ele nos diz que Ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
No verso 7 ele diz que é para mostrar as abundantes riquezas da sua graça para conosco em Cristo Jesus. E no verso 10 ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus. Toda a obra da nossa salvação não é por mérito nosso, não é pelo que nós fizemos, é porque Deus amou pecadores e se revelou a eles e decidiu salvá-los por sua graça abundante. Adoremos o nosso maravilhoso e gracioso Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua graça salvadora, que alcançou um miserável pecador como eu. Obrigado por cada filho seu que está aqui nessa noite, Pai, que foi também alcançado pela sua graça. Nós reconhecemos que nós não somos merecedores. Nós reconhecemos que nós éramos inimigos do Senhor, que nós fugíamos da sua presença, que nós amávamos nos rebelar contra ti. Mas a despeito disso tudo, quando o Senhor podia ter nos condenado, aprove o Senhor nos amar e dar o seu Filho para a remissão dos nossos pecados. É por isso que podemos te servir nessa noite. É por isso que somos habitados pelo teu Espírito Santo. É pela sua graça que nós passaremos a eternidade com o Senhor. E nós te exaltamos e te glorificamos, ó Deus, por tão grande salvação. Obrigado, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.